Então, a primeira pergunta: qual é a relação entre o princípio do bem comum na doutrina social da Igreja e o conceito de sustentabilidade defendido pela ONU, onde se tem de garantir a existência de determinado recurso para as atuais e futuras gerações? Bom, são duas diferenças. A primeira diferença é que a visão da ONU é essa visão centralista, ou seja, eles querem arrumar uma lei para o mundo inteiro decidida em Nova York. Ora, se uma lei decidida em Brasília já vai criar problemas para uma chácarazinha no interior de São Paulo, imagine uma lei decidida em Nova York. Ou seja, ela vai contra o modo como eles querem aplicar uma preocupação que é saudável, vai contra o princípio da subsidiariedade. Então, ter uma área preservada pela ONU, etc., não é uma boa. Porque alguém que está tão longe vai preservar o que não precisa e não vai preservar o que precisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda diferença, né? Garantir a existência de um recurso não é exatamente como a ONU coloca as coisas. Pelo contrário, infelizmente, um ecologismo exagerado está em ação tanto no governo brasileiro, até nos governos estaduais brasileiros, em geral no nível de prefeitura não, mas no nível de governo de estado, governo federal, está em ação o ecologismo exagerado, que vem, entre outros lugares, da ONU, que ao invés de perceber os recursos, ou seja, perceber o homem como tomador de conta, como custódio de toda a criação, percebe o homem como uma espécie de praga. Então, eles procuram fazer uma superpreservação em que o homem não pode sequer entrar numa área. O que eles querem, a impressão que se tem, é que eles querem que a floresta tome conta de tudo, como se não fosse necessário comer. Ou, pior ainda, que se intercalhe uma área de floresta com uma área de gigantesca plantação mecanizada. Quando a doutrina social da Igreja, ela prega justamente que a produção seja também ela o mais descentralizada possível. E é o que acontece no Brasil, inclusive. O que vocês compram na feira, no supermercado, de comida de verdade, de legumes, de coisas assim, a maior parte daquilo foi feito por pequenos produtores. A produção, a mega produção mecanizada, ela vai servir para fazer, para exportação muitas vezes, e para fazer essas pseudo-comidas industrializadas. Uns troços que você comer muito, periga nascer um terceiro olho no meio da testa, porque você tem mais produto químico do que comida. Né? Comida de verdade, quem continua fazendo é o pequeno agricultor. E esse pequeno agricultor ele sofre tremendamente com essa visão de ecologismo exagerado. Porque isso proíbe, no Brasil nós temos a legislação, por exemplo, que proíbe o sujeito usar a água de um riacho que corta a propriedade dele para ele molhar a horta dele. É um absurdo. Mas o que a ONU faz é justamente esse tipo de coisa. Quer dizer, ao invés de ver aquilo como um recurso, que já seria ruim, porque aquilo não é um recurso, aquilo é um bem, e isso é diferente, né? Como eu falei agora há pouco, né, do violino Stradivarius. Você comprou o violino Stradivarius, você pode tacar fogo nele? Não. Um capitalista diria que pode. A doutrina social da Igreja diz que não. Porque pela destinação universal dos bens, esse violino ele deve ser posto na mão de um mestre violinista para ser tocado. Não precisa ser propriedade do mestre violinista, mas ele deve ser bem tocado. Do mesmo modo, um riacho que cruza uma propriedade, a melhor maneira de empregá-lo é justamente irrigando aquela horta. Porque a maior parte vai voltar para o leito e o resto vai se tornar alimento. Melhor do que isso não dá. É o melhor uso possível para um riacho. Mas o que a ONU procuraria fazer seria que a floresta dominasse aquilo tudo. E a gente fosse comer coisas em caixinhas, né? Como disse o bobo, eu prefiro que o leite que eu tomo venha de uma loja limpa que de uma vaca suja. Isso é um raciocínio de quem não conhece
o meio rural, não conhece o meio agrícola. Então, esse ecologismo exacerbado que coloca o homem como uma praga, como um câncer do mundo, ele é radicalmente contra a doutrina católica. Porque a doutrina católica nos ensina, como nós vemos no livro do Gênesis, que ao homem cabe dominar o mundo, como cabe ao dono dominar esse violino Stradivarius, ou seja, dar a ele o melhor uso possível. Isso quer dizer, sim, que a gente deve preservar o meio ambiente, não o tratar como um recurso é uma coisa que se extrai, não tratar como um recurso, mas o tratar como um bem. O ar limpo é um bem, a água limpa é um bem. Se a gente desmata completamente, derruba todas as matas ciliares, as matas que ficam em volta dos rios, o rio seca. Então é claro que a gente não pode fazer isso. Mas isso quer dizer que a gente precisa de uma lei como a atual, que criminaliza um agricultor que plante uma roça de feijão a 30 metros do rio e puxa um filete d'água para irrigá-la? Isso já é um absurdo. Então, é uma questão, como tudo na doutrina social da igreja, em última instância, é uma questão de bom senso. Qual é o uso mais correto que se deve fazer de todos esses bens que Deus nos colocou para tomar conta? De toda a natureza, de todas as árvores e passarinhos e matas e riachos, etc. A gente deve procurar fazer isso visando o bem comum, nem criar reservas enormes em que o homem não pode botar o pé porque tem a tartaruguinha do rabo listrado, nem ao contrário, ver isso como um recurso, vamos derrubar tudo, e derrubar a floresta inteira e plantar soja para fazer comida de plástico. Não é nenhum nem outro. É ao contrário, incentivar a pequena agricultura, incentivar o uso responsável desses bens naturais, não usá-los como recursos, nem vê-los como uma coisa que tem que ser mantida longe da ação do homem. A ecologia, o que é ecologia? Ecologia lembra a economia, na verdade. Eco, nos dois casos, vem de oikos, quer dizer casa em grego. A ecologia é o conhecimento da nossa casa. A economia é a lei da nossa casa. Nomos é lei. Logos é conhecimento. Então, o logos da oikos, quer dizer, o conhecimento da casa, a ecologia, é muito importante se a gente pensar nisso como a nossa casa. O mundo é a nossa casa. A gente deve fechar mais de metade da casa e nunca entrar nela? Não. Ela é toda a nossa casa. Uma floresta, não faz mal nenhum uma floresta ela ter um caminho de pedras onde as árvores não nascem para que a gente possa andar dentro dela. E mesmo assim, preservar aquilo para que tenha água nos rios, por exemplo. Mas não precisa deixar que a floresta cubra tudo. Apesar de que, no momento histórico em que a igreja foi mais forte, que é no período conhecido como Idade Média, foi o período mais ecologicamente correto da história da humanidade também. Porque as florestas que haviam sido cortadas durante o domínio romano, em grande parte, cresceram de novo. E assim voltou a ter praticamente toda a fauna e flora, o que não havia sido exterminado completamente pelos romanos, voltou. Então aquelas florestas lindíssimas que tem na Alemanha, elas todas são florestas que vêm da Idade Média. Elas haviam sido derrubadas. Que tem no sul da Alemanha, nos territórios que os romanos chegaram, que tem na França, que tem na Inglaterra. Por quê? Porque justamente essa maneira de ver o mundo como a nossa casa, de que a gente vai cuidar, a gente não vai nem demolir, não vai nem sair tacando fezes pela parede, nem, ao contrário, trancar aquilo como se fosse uma coisa tão preciosa que a gente não deve entrar nela. Nenhum nem outro, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, a diferença do modo da igreja ver ecologia em relação ao modo da ONU ver ecologia
Assim é basicamente duplo. Por um lado, a questão do de cima para baixo, de baixo para cima, a igreja como sempre de baixo para cima, a ONU como sempre de cima para baixo. E a outra questão de que nós vemos a natureza como a nossa casa. E a ecologia é o conhecimento da nossa casa. Extremamente recomendável, nós temos que, sim, preservar esses bens que Deus nos dá. Nós somos os tomadores de conta, os custódios oficiais deles. Deus nos deu para tomar conta, né? Mas não é para a gente pegar e trancar proibida a entrada desses seres humanos, porque nós não vemos o ser humano como uma praga.